Olá pessoal, eu sou a professora Andréa Girão, sou professora da Rede Estadual do Ceará e atualmente estou cursando mestrado profissional em Educação Física, o PROEF, no polo da UFC, da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu estou aqui para apresentar o mapa conceitual que vocês estão vendo aqui. Esse mapa é a avaliação final da disciplina de problemáticas da educação física. Então eu vou apresentar aqui para vocês alguns pontos que eu elenquei, que eu achei importante, que a gente discutiu em cada problemática. Inicialmente, só para contextualizar, cada uma das problemáticas eu procurei colocar aqui em uma cor diferente para facilitar essa visualização geral. E algumas delas, alguns pontos estão conectados, estão relacionados, e essas setas tracejadas, de um ponto para outro, é exatamente essa conexão entre duas problemáticas diferentes. Mas vamos lá, passo a passo, para facilitar o entendimento. A gente viu 7 problemáticas, ao longo das semanas, uma a cada semana, e a primeira delas, que eu vou começar aqui falando, foi o abandono do trabalho docente. Então, o que eu destaquei aqui dessa problemática? Inicialmente, é importante dizer que ela diverge das práticas inovadoras, que é o que nós buscamos aplicar, que nós procuramos aperfeiçoar, inclusive dentro do PROEF, dentro desse programa. O abandono do trabalho docente, ele está, de certa forma, ligado também às práticas tradicionais, porque elas acabam limitando muito o que se faz, o que se vê na educação física, reduz muito a questão, caracterizando apenas pela esportivização, fica uma prática muito voltada para a questão do esporte e afunilando mais ainda essa questão do esporte no quarteto fantástico, que é como ficou conhecido o trabalho com os 4 esportes mais tradicionais, digamos, dentro das aulas de educação física, que seriam futebol, futsal, basquete, handebol e o voleibol. O abandono do trabalho docente também está ligado ao desinvestimento pedagógico, que é a prática que também ficou popularmente conhecida como rola-bola, e esse desinvestimento pedagógico contribui para a desvalorização da área, que é um problema que a gente enfrenta há muito tempo por várias questões. Então, essa prática do rola-bola acaba também fazendo com que a educação física seja vista de uma forma desvalorizada, exatamente por não apresentar significado, por ser uma prática pela prática, uma coisa descontextualizada. Vamos passar para a segunda problemática, que está aqui em rosa, que é a relação entre teoria e prática. Nessa segunda problemática, os 2 pontos iniciais destacados, é exatamente a questão de tratar a educação física com foco no ensinar a fazer, que está relacionada com as práticas tradicionais, que está relacionada também com a esportivização, que muitas vezes é o foco desse tipo de prática, e o ensinar a fazer é exatamente a prática pela prática, irrefletida, mecanizada, sem que se pense por que está fazendo aquilo, ou por que aquilo foi escolhido, que reflexões a gente pode trazer para o nosso dia a dia com aquele conteúdo. Enfim, não há esse tipo de reflexão. Diferente dela, a gente tem o saber sobre o fazer, que é exatamente contextualizar isso que está se trabalhando nas aulas de educação física, trazer uma reflexão crítica sobre os assuntos, fazer com que os alunos e as alunas ampliem aí esse olhar sobre esse tema e possam criar novas conexões de pensamento. E esse saber sobre o fazer foi impulsionado pelo movimento renovador, que é um movimento que surge aí dentro do campo teórico da educação física na década de 80, e relaciona-se também com as práticas inovadoras, o fato de questionar, de discutir mais profundamente algumas questões
é exatamente o que as práticas inovadoras tentam fazer aí no âmbito da educação física e escolar. Vamos passar para o terceiro ponto, que está aqui em amarelo, que são os aspectos legais da educação física e escolar. Nesse ponto a gente traz aqui alguns destaques, né, de leis, de decretos, que regulamentam a educação física escolar aqui no nosso país. Inicialmente, a gente inicia aqui na LDB de 1961, né, que é quando a educação física aparece como uma atividade. E, posteriormente, 10 anos depois, na LDB de 1971, a educação física continua como atividade, né, não altera essa parte, mas vem incluindo a questão das facultatividades, né, que é exatamente o aluno era facultado à prática se ele trabalhasse 6 horas por dia, 6 horas ou mais por dia, né, e estudasse à noite, se ele tivesse mais de 30 anos, se prestasse serviço militar ou se fosse fisicamente incapacitado, né. Então, essas facultatividades acabam linkando aqui, contribuindo para a ideia da educação física, vou descer um pouquinho, como atividade eminentemente prática, né? Ou seja, essas facultatividades evidenciam como a educação física era vista na época, né? Que é uma atividade, como eu disse, né, muitas vezes irrefletida, apenas para que os alunos pudessem se exercitar e esse tipo de coisa. E aí, esta visão da educação física como atividade eminentemente prática, né, também se liga aqui com a questão das práticas tradicionais e contribui, mais uma vez, para a desvalorização da área, né, que é uma questão que a gente vem aí tentando modificar há bastante tempo. E aí, posteriormente, tivemos uma nova alteração, né, a educação física foi aí novamente modificada pela LDB de 1996, e aí a gente tem algumas mudanças importantes, né, que é quando a educação física passa de atividade a componente curricular, né, ela tem aí essa mudança na nomenclatura, ganhando, né, ali uma importância a mais dentro daquele contexto escolar, e essa LDB de 96, posteriormente, ela é alterada em 2 momentos. Ela é alterada em 2001, que é quando inclui, né, enfim, o termo obrigatório. Então, ela passa a ser componente curricular obrigatório, que até então não tinha esse termo, né, não tinha essa especificação. E aí faz com que a educação física, né, seja exigida legalmente dentro da educação infantil, dentro do fundamental e dentro do nível médio também. Como eu disse, posteriormente ela é alterada novamente em 2003, e aí a alteração nesse caso vem na questão da facultatividade, né, que aí também é um problema que até hoje permanece, né, já que desde então essa lei não sofreu nenhuma outra alteração nesse sentido. E aí continua, né, facultada aos alunos que trabalham 6 horas ou mais, que são maiores de 30 anos, que prestam serviço militar, e aí inclui os que têm prole. E a grande modificação nesse sentido, né, é que ela é facultada a todos os alunos que se enquadram nessas categorias, independente do turno, né? E antes, isso estava ligado à questão do ensino noturno, agora não mais. Agora, independente do turno, os alunos que se enquadram nessas categorias são, de certa forma, aí, têm a sua prática da educação física facultada. Outro aspecto que nós precisamos destacar aqui, né, em relação à legislação, é a legislação sobre as dispensas das aulas, né, que também é uma questão muito recorrente, que traz aí, que gera grandes discussões, né, de alunos que são dispensados das aulas pelas questões médicas, né, de atestados médicos, e muitas vezes essas dispensas acontecem de forma indiscriminada, né, não se analisam muito bem por que está sendo dispensado o aluno, e essa questão também contribui para a ideia de uma educação física como atividade eminentemente prática dentro da escola, né, já que é como se o aluno tivesse ali algum problema de saúde, ele não pudesse praticar, porque essa é a única coisa que importaria dentro da educação física, quando a gente sabe
que não é isso, né? Que tem outras questões que esse aluno vai estar perdendo, outras discussões, outros conhecimentos que ele vai estar perdendo, caso seja dispensado, simplesmente por ter uma condição de saúde X ou Y que não permitem, né, entre aspas, que ele faça alguma prática. E também temos aqui uma outra legislação importante destacar, que é sobre o ensino noturno, né, que muitas vezes a educação física é negligenciada, né, nem existe dentro do ensino noturno regular, e esse ensino noturno é prejudicado especialmente pela questão das facultatividades, né, como eu já citei anteriormente, não necessita aqui repetir quais são, mas que o ensino noturno é o grande prejudicado, né, com essa questão, por isso muitas vezes nem é ofertado. Vamos seguindo adiante para a próxima problemática, que está aqui em azul, que é a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Essa é uma problemática que possui razões múltiplas, como, por exemplo, as próprias questões legais, né, as questões da legislação contribuem para isso. Outra questão, a esportivização, né, acaba afastando muitos alunos, exatamente pela questão aqui da seletividade, né, quando o foco vai muito para essa questão da esportivização, né, das práticas tradicionais, do foco na técnica, você acaba selecionando os alunos mais habilidosos que ganham destaque ali naquele momento e outro grupo de alunos, né, que não se interessa ou que não tem as mesmas habilidades acaba optando por se afastar. E outra razão elencada aqui também é a própria questão das facultatividades, né? Como eu disse, a legislação também contribui aí para esse afastamento muitas vezes. Um outro ponto aqui destacado é que a indisciplina e o afastamento eles podem ser amenizados com alguns fatores, como por exemplo, maior controle das dispensas, né? Como eu disse, não deixar aí dessa questão da dispensa tão indiscriminada, né, de qualquer forma, simplesmente porque o aluno tem um atestado médico, qualquer que seja, muitas vezes a doença ou a impossibilidade, né, física, ele é dispensado de tudo na educação física. Outra forma de amenizar seria com a valorização do componente curricular, né, fazendo com que a disciplina seja vista como uma disciplina importante, como uma disciplina que vai agregar ali conhecimentos e reflexões importantes para a formação do aluno, e também com propostas diversificadas, né, que também é uma forma de valorizar o componente, são exatamente as propostas diversificadas, que se liga aqui também com se liga aqui com as práticas inovadoras, né, propostas diversificadas, práticas inovadoras, estão ali extremamente entrelaçadas e podem fazer com que os alunos se interessem mais, né, vejam aquilo com outros olhos e acabem tendo mais interesse em participar, em estar presentes nesses momentos. Próxima problemática destacada aqui foram as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. O ensino do esporte inicia, né, dentro da educação física escolar com o modelo esportivista. E aí a gente faz aqui o linkzinho novamente com a esportivização e também com a questão do quarteto fantástico, né, os 4 esportes ali mais populares. Modelo esportivista esse que ganha ali espaço pós Segunda Guerra Mundial e se intensifica, né, de forma bastante acentuada a partir do golpe de 1964, quando praticamente o esporte e a educação física escolar se tornam ali sinônimos, né? Coisas que a gente percebe até hoje, a gente colhe aí esses frutos não tão bons, digamos, para a questão da educação física escolar. E esse modelo esportivista foi questionado pelo Movimento Renovador, né, que tem aqui um outro linkzinho. Movimento Renovador esse que propõe, né, tratar o esporte pedagogicamente, né, trazendo aí uma nova abordagem para a questão do esporte, não excluindo esse conteúdo da educação física, né, jamais, até porque ele tem sua importância, a gente não pode negar o esporte, deixá-lo de lado, mas a proposição é de tratá-lo pedagogicamente, valorizando exatamente a questão do saber sobre o fazer, e não simplesmente o ensinar a fazer, né, como também já foi dito anteriormente.
Subindo aqui novamente, durante muito tempo o esporte foi o conteúdo exclusivo nas aulas de educação física, né? Como eu disse, teve aí épocas que ele era sinônimo de educação física escolar, inclusive até hoje, a gente pode encontrar isso em muitos casos. E esse conteúdo exclusivo acabou causando alguns problemas, né? Como a seletividade, que eu já citei anteriormente, a hipercompetitividade, né? O foco pela competição dentro da educação física escolar, seja participar de campeonatos ali internos, regionais, escolares, preparação de equipes para esse tipo de evento. Então, como eu disse, excluindo uma série de grupos, né? Então, os alunos menos habilidosos, alunos acima do peso, por exemplo, que não têm tanta familiaridade com algumas práticas, alunos LGBTQIA+, muitas vezes acabavam e acabam sendo excluídos também das aulas por conta dessa questão, né, que está toda interligada em relação aos esportes. E também a questão das meninas, né, que é exatamente a nossa próxima temática, nossa próxima problemática, na verdade, que foi discutida, que são as questões de gênero na educação física escolar. Esse problema das questões de gênero, né, acabou sendo intensificado aí pelas aulas separadas por gênero, que aconteceram durante muito tempo, né, as aulas separadas, meninos e meninas em momentos diferentes. E essa separação, essas aulas separadas eram justificadas pelas diferenças biológicas, né, que acreditavam ali ser predominantes a ponto de precisar separar essas crianças, esses jovens, de acordo com o seu gênero, para fazer aulas em momentos diferentes. E essas aulas separadas por gênero também acabam que evidenciam diferenças construídas culturalmente, né? Que na verdade são as grandes diferenças aí que a gente tem que tentar combater dentro das aulas, né? Que podem ser de várias formas, e incluindo a questão de gênero, que acredito eu ser uma das mais presentes. E essas diferenças construídas culturalmente acabam que contribuem para a inferioridade motora das meninas, né? Então não é incomum, na verdade, a gente ver essa diferença, né, de repertório motor das meninas comparadas aos meninos, que justificam-se não por diferenças biológicas, né, no caso da escola, mas principalmente pelas diferenças construídas culturalmente, quando os meninos acabam que têm muito mais acesso a brincadeiras, a atividades físicas e a esportes do que as meninas, né, desde que se entendem por gente. E essas inferioridades motoras, né, acabam levando também à questão da seletividade, já que as meninas acabam ficando excluídas, né, então não tem ali tanto espaço, não participam tanto, e levando novamente à exclusão de grupos, que no caso, né, exclusão do grupo que a gente está falando, das meninas. E aí, essas diferenças construídas culturalmente, né, elas podem ser enfrentadas, na verdade, elas precisam ser enfrentadas, né, dentro do ambiente escolar. E na educação física a gente tem aí duas formas de fazer isso, que seria a sensibilização, né, trazer essa discussão à tona nas aulas, seja com textos, com filmes, com imagens, com problemas ali do dia a dia que a gente vê acontecendo na escola, trazendo esse debate aí para propiciar essa sensibilização dos alunos e das alunas, e também as vivências de situações inclusivas, né, que seriam os momentos ali, por exemplo, né, de atividades práticas, onde a gente experimentaria transformar aquela prática, modificar algum ou outro fator para que essas diferenças, né, fossem minimizadas, essas diferenças culturais fossem minimizadas, e que as meninas tivessem aí uma oportunidade de participação tal qual os meninos possuem. Por fim, a nossa última problemática estudada foram os temas geradores, né? Na verdade, é uma proposta de ensino, proposta essa que tem como base os estudos aí de Paulo Freire. É uma proposta que desenvolve o senso crítico, né? Que também é um fator que contribui aí por diminuir as diferenças culturalmente construídas, dentre outros problemas,
desenvolve a aproximação do professor e aluno ou aluna, desenvolve também a autonomia desse estudante, dessa estudante. Os temas geradores, eles possibilitam um ensino mais significativo, possibilitam a interdisciplinaridade, que por sua vez possibilita um ensino mais significativo. Então, acaba que faz mais sentido para o aluno, para a aluna, saber o porquê que está estudando aquilo, entender aquele assunto, já que os temas geradores, eles partem da realidade dos educandos, das educandas, né? São temas que estão ali no cotidiano, que estão no dia a dia, que emergem ali daquele contexto. Então, por isso acaba fazendo muito mais sentido para serem trabalhados. Os temas geradores, né? A proposta de ensino com temas geradores, ela tem como etapas, são 3 no caso, né? A primeira seria a tematização, que é exatamente entender aquela questão, aquele problema, aquela situação, né? Trazer aquilo à tona, o que se sabe sobre. A segunda é a decodificação, né? Que é exatamente esse entendimento do que se sabe sobre aquilo ali, até que se chegue ao que se chama de situação limite, né? Que é quando o conhecimento que os alunos ou as alunas têm não abarcam mais, como é que eu posso dizer, resolver aquele problema, né? E a partir daí eles precisam partir para um ponto além, né? Que seria conhecimento científico, por exemplo. E aí seria a terceira etapa, né? De problematização, que seria também uma recodificação daquele tema que até então o conhecimento que se tinha não foi suficiente para entender completamente ou para abarcar todas as respostas que se procurava. Basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro, tenha ficado explícito, na verdade, para todo mundo, apesar aqui das muitas informações contidas no mapa. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Finalizo por aqui a apresentação e é isso. Muito obrigada.